lá então. Caio, quem são os escolhidos e os predestinados a quem Paulo se refere em Romanos 8, que você leu hoje? E eu que vou saber, não Pode ser qualquer pessoa? É, qualquer pessoa, até ele. É todo mundo que diz sim para a vida, é predestinado de Deus. Todo mundo. As Se pessoas disse sim à confundem por vida, pensar que o escolhido é a ação de Deus sobre a pessoa. isso aí tudo é bobagem. Eles ficam aquela historinha que eu não aguento mais narrar. Eles ficam pensando que Deus está preso na linha do tempo. Aí Deus lá atrás, aí Deus está viajando na história com a gente. Teoricamente, se ele não fosse Deus, ele não saberia o que aconteceria no futuro. Mas só porque ele é Deus é que ele sabe tudo, porque esse é um poder. O cara não imagina, nem vai demorar 100 anos para ele entender que tudo que existe em Deus. Passado, presente, futuro, espaço-tempo, tudo que a gente detectar existe nele. Então Deus não está no passado, nem no presente, nem no futuro. Deus e essas coisas são meras lâminas fenomenológicas, só isso. Então quando Paulo, num esforço brutal, antigo, primitivo, de dizer o indizível, usa essa expressão, Deus predestinou, ele não tinha a menor ideia da confusão que esse negócio iria causar. Né? Porque o pessoal foi cada vez mais aprisionando Deus ao espaço-tempo. Isso foi passando cada vez mais a ser um atributo divino. Ou seja, porque Deus sabe tudo, Ele é onisciente, é que lá atrás, no passado, Ele predestinou, considerando as escolhas humanas que seriam feitas, porque Ele já sabia, Ele predestinou, seja por presciência, por saber antes, ou por arbítrio e determinação. Fato é que Ele separou aqueles que são os dele. Aí tem uma linha da teologia que diz Ele separou porque Ele conheceu antes, por presciência Ele separou, porque soube o que o cara iria escolher, Ele disse, tu és meu. E tem a outra linha que diz, não tinha nada a ver com o cara. Foi um desígnio mesmo, como Ele separou Jacó de Esaú, não é porque Jacó fosse melhor do que Esaú, mas porque Ele quis. E aí cai-se no aspecto da eleição arbitrária. E tudo isso, para quê? Se é um papo que os caras não conseguem entender, nem o fenômeno físico que está posto hoje diante de nós, não no macro-universo, mas no micro-universo, sobretudo, no ambiente quântico, onde tudo que a gente tem como noção de espaço-tempo no macro-universo, no universo diminuto, no nano-universo, no universo quântico, opera de modo totalmente antagônico e diferente. No macro-universo você tem fixidez fenomenológica acontecendo, se repetindo. As coisas seguem ritos e fluxos, macrofluxos, observáveis e constantes. No mundo invisível, no nanomundo, no ambiente quântico, a lei mais absoluta é a da impermanência. Nada é definitivamente, tudo está em estado de mudança. Você constatou algo, isso já mudou e se tornou outra coisa. Você observa algo, a sua observação altera o observado e pode duplicar o observado. E tempo e espaço simplesmente não são considerados nesse ambiente com as categorias com as quais eles são considerados no macro ambiente. Aí o cara faz parte ainda de uma noção física e histórica do século XVI. Ele ainda pensa com categorias newtonianas, lineares, com filosofia aristotélica e física newtoniana. Mas o que Paulo está dizendo
não pode ser entendido, em última análise, mas o que melhor o ilustra não estava ao acesso nem de Calvino, nem do próprio Paulo, nem de Newton. O que melhor ilustra o que Paulo estava tentando dizer, acontece nesse ambiente quântico, aonde passado, presente e futuro são relativizados, aonde tudo é relativizado, aonde a linha do tempo deixa de ter esse poder, ela é engolida por o mundo, aonde todas as permanências dão lugar à impermanência absoluta. Aí o cara vem querer conversar sobre predestinação, se foi Deus que botou o dedo, eu quero esse bicho aqui. E para mim tudo isso é bobagem. Primeiro, sinceramente, é óbvio que se Deus é Deus, esse não é um assunto. Não é um assunto. Se eu entendesse, se todo mundo entendesse a implicação de que tudo que existe em Deus, também não haveria essa questão de predestinação. Nós estamos nos predestinando e nos despredestinando, nós estamos escolhendo, nos desescolhendo, escolhendo e sendo escolhidos no cotidiano. Depois que você entendeu isso, acaba essa história de quem que lá atrás te designou para alguma coisa, porque não existe nem lá atrás e nem lá na frente. E nem hoje como algo que fica entre um e outro. Não em Deus. Então simplesmente, você quer saber? Eleitos são todos aqueles que no dia chamado hoje escolhem o bem da vida para suas vidas e perseveram nele. O resto, meu filho, é idiotice de gente com a cabecinha ignorante mesmo, que pensa que médico residente é o médico que mora no hospital. Não dá nem para começar a conversar. Mas entre lá entre no YouTube, escreva Caio Fábio, Espaço-Tempo, Caio Fábio, Predestinação, Caio Fábio, esses nomes aí que você queira. Você vai encontrar um monte de vídeos meus, exausto, falando desse assunto. É um assunto para mim que não faz falta em lugar nenhum. Vai ficando até meio bobo depois de um tempo esse assunto. Mas o povo ainda tá nessa, né, cara? O povo, cara, tá perguntando se médico residente mora no hospital. Desculpa. O povo tá há muitos séculos atrás. Mas eu tô falando com os filhos deles. Os filhos entendem. Os netos me entendem. Os professores universitários aqui, um pouco mais arejados, me entendem, nem todos. Mas quem me entender, entendeu. Boa sorte. E no final, Paulo fala, né, que nem a altura nem a profundidade poderá nos separar. No fim de tudo, ele bota todo mundo. Né? Não, no fim de tudo a coisa toda e daí? São aquelas perguntas, e daí? Se nada pode nos separar. Nada nos separar. Para que esse papo? Na realidade, é o que eu tenho muitas vezes dito. É uma conversa um tanto desnecessária, como a que a gente ainda vai ler lá em Romanos 9, 10 e 11. Tem umas partes ali que fazem parte do inalcançável, do incompreensível. Ninguém tem que dizer, ai meu Deus, eu não estou entendendo isso. Não é para entender mesmo. Podia até ser dito de uma maneira mais simples e ficar mais claro que ninguém tinha que tentar ser Ícaro e pegando asas de cera e voando na direção do sol da eternidade para discernir o significado da soberania de Deus, elegendo, separando uns para isto, outros para aquilo. Está para além do nosso alcance. No meu coração sempre vai soar como uma escolha ariana, nazista, de um arbitrarismo ao qual eu não me submeto no ambiente das relações. Por isso eu nunca tive, desde menino, nenhuma apreciação por esse tipo de interpretação aplicada
a Deus como se Deus fosse um ariano, separando os eleitos, os arianos de Deus para um lado contra os não arianos para outro. É o tipo de pensamento que fortalece todas as ideologias que mais fazem mal à humanidade. Desnecessário, não acrescenta nada. O Evangelho acaba com esse mimimi quando diz nada nos separa do amor de Deus e ponto. Não chega. Isso eu tenho liberdade de dizer aqui para todo mundo e vou dizer para Paulo. Meu irmão, só meu irmão. Eu leio Paulo a partir de Jesus, Jesus é a minha chave hermenêutica. Para ler Paulo, o único que podia ter feito alguma viagem, se quisesse, a esse respeito, não fez, que era Jesus, simplificou tudo dizendo, não, vocês não vão entender porque vocês nunca subiram aos céus, eu estou falando de coisas que eu vi junto ao meu Pai, então não vou nem tentar explicar. É o que Jesus diz o tempo todo. E tem coisas que ele simplesmente não explica, e não tenta explicar porque não explicou. Deixa você ficar com aquilo como um problema. Jesus não tem nenhuma angústia solucionadora de curiosidades, você já notou? Nenhuma. Nenhuma angústia. Não há uma derrapada. Paulo faz algumas viagens, ele fica tentado pela filosofia. Sim, cara. Jesus não. Filosofia não o tenta. E eu leio Paulo a partir de Jesus. Paulo é servo de Cristo Jesus. Não está em pé de igualdade com Jesus. Nada está em pé de igualdade com Jesus. Ninguém. Todo mundo é para ser conferido com a encarnação, com o que Jesus viveu, ensinou, gestuou, falou e tornou o Evangelho para a nossa prática e para a prática de Paulo. De modo que, assim como ele mesmo diz que ele não é nada além de um homenzinho, sim, não façamos nada além dele mesmo, pelo amor de Deus. E tem que ser mais conferido ainda, né? Pelo peso Todo que mundo ele tem que representa. ter, todo mundo tem que ter tudo à luz do Evangelho, para tudo ficar equilibrado. Eu não equilibro Jesus com Paulo, Pedro e todo mundo para fazer uma média ponderada do Novo Testamento para saber aonde está o cerne da verdade. Jesus está fora da minha estatística. Eu vejo o que todos os apóstolos disseram e vejo o que eles disseram à luz do que Jesus disse. Aí tem coisas que eles expandiram o que Jesus disse na linha do que Jesus mostrou, coerentes. Tem coisas que eles apanharam o que Jesus disse e tentaram falar do assunto, a meu ver, em alguns aspectos exageraram. Em alguns aspectos, podia ser menos. Em algumas outras coisas, eu vejo que ficaram atrás. Por exemplo, a leitura do comportamento deles, no Atos dos Apóstolos, uns com os outros, as brigas, os ciúmes, aquilo tudo que a gente já leu aqui, claro, Atos de carreirinha, aquilo tudo é de menino que tem que ser disciplinado pelo Evangelho, que tem que crescer sempre, todos nós. Eles também. O escritor de Hebreus conclui dizendo que eles sem nós não seriam aperfeiçoados, ou seja, existem coisas acontecendo com a gente que fazem parte da luz que eles não tiveram. Tem coisas que eu compreendo hoje que fazem parte da compreensão para as quais eles me deram a base, o fundamento. E sobre essa base continua sendo erigido. E sobre esta base continua sendo compreendido, de acordo com o que Jesus disse em João, ao prometer que o Espírito Santo faria lembrar a eles e lembrar a nós, e lembrar a todas as gerações o Evangelho, e expandiria o Evangelho. Fareis coisas maiores do que estas. Assim como o próprio Paulo diz que todos conhecem parte, e que está tudo crescendo. E o escritor de Hebreus diz, porque eles, sem nós, qualquer passado de fé,
sem a presença da experiência contemporânea da fé, do discernimento da fé dentro do momento histórico, trazendo outras percepções, eles sem este momento histórico não estariam completos, de modo que nós continuamos completando percepções, e essas que merecem ser completadas são aquelas que estão absolutamente jungidas, ligadas atavicamente à rocha do Evangelho, à base da coerência essencial do Espírito de Cristo. É assim, falei demais até, para quem sobre o tema não aguenta mais falar, e hoje, inclusive, já estou rouco. Não, mas o povo adora ouvir isso e é importante, Caio, pelo amor de Deus. Vem IVTV, o canal é você.